E afinal, o que é ventilação mecânica? Você já parou para pensar nisso? Nesse artigo, a gente tem essa definição. A ventilação mecânica, ou como seria mais adequado de ser chamado, o suporte ventilatório, consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes em insuficiência respiratória aguda ou crônico agudizado. A própria definição já nos traz várias respostas. É um suporte. Logo, o seu paciente utiliza esse recurso por um determinado período de tempo e você, físio, precisa saber o momento certo de tirar ele da máquina. Então, ele também define como um tratamento para pacientes em insuficiência respiratória. O que acontece? Normalmente, quando a gente vê um paciente como esse, entubado, com vários fios, vários dispositivos, a gente tende a achar que somente pacientes que têm problemas pulmonares apresentam problemas na respiração. E não, a insuficiência respiratória é um momento em que o seu paciente, os pulmões do seu paciente, não dão conta, não conseguem fazer a principal função deles, que é a respiração e é a troca gasosa. E por isso ele entra em desconforto, ele começa a ter dificuldade para respirar. Só que isso pode acontecer não somente por um problema no pulmão. Se a gente lembrar que a nossa respiração, a minha, a sua e do seu paciente, acontece primeiro por um estímulo cerebral. O nosso cérebro manda um estímulo, esse estímulo chega por nervos que contraem o nosso músculo e aí sim a gente expande os nossos pulmões. Então, a insuficiência respiratória, ela nem sempre é causada por um problema no pulmão. Ela pode ser um problema com pacientes neurológicos, pacientes com disfunções neuromusculares, até mesmo pacientes renais e pacientes cardíacos. E aí, quando você está começando, ainda não tem experiência, entende isso, você passa a não ter mais tanto medo quando você encontra um paciente cardíaco, por exemplo, entubado, porque você lembra que essa insuficiência pode ser causada por vários motivos. Então vamos lá, pensa comigo. Você está recebendo o seu primeiro plantão, foi lá, colocou seu esteto, colocou seu privativo com seu nome, colocou seu Crocs, pegou seu café e você viu que de fato a UTI é um lugar que brilha os seus olhos, que faz você se sentir mais satisfeito, mais útil profissionalmente. E aí você vê esses dois tipos de pacientes, que são os nossos pacientes graves e os nossos pacientes entubados. E para que você consiga se sentir capaz de atender ele, e eu tenho certeza que você consegue, você precisa dominar a ventilação mecânica. E aí, se a gente tem que pensar o seguinte: ventilação mecânica, ela é muito mais do que simplesmente você, físio, parar frente a um ventilador e apertar um botão. Ela tem um sentido. E quanto mais a gente entende isso, mais rápido o paciente melhora, mais rápido ele sai da UTI e menor a taxa dele de mortalidade. Então a gente tem que lembrar todos os dias que o nosso paciente, ele não queria estar entubado. E o próprio fato dele estar com uma máquina artificial, a respiração dele já é alterada. Inclusive, a sua respiração e a minha, agora que sem ventilação mecânica, ela é realizada por uma pressão negativa. E os nossos pacientes em ventilação mecânica fazem uma pressão positiva. Então, apesar do paciente precisar da máquina para poder sobreviver, para poder melhorar, a máquina também lesiona ele, traz danos. Por isso que a gente vê todos os recursos e os tratamentos do paciente na ventilação mecânica. O paciente, quando é entubado, ele tem o tubo endotraqueal posicionado aqui na garganta dele e ele tem o cuff, que é esse balonete azul. O cuff, ele tem a função de vedar a via aérea para que os dados que você coloque no ventilador mecânico cheguem adequadamente no pulmão. E aí, se você não ajusta uma pressão necessária para essa vedação, pode acontecer essas três imagens. Na imagem a gente vê o cuff, a gente vê a parede da traqueia bem vedada. Você vê que o balonete não deixa espaçar e vazar ar nas laterais. Já na imagem B,
a gente vê um cuff vazando ar, as setinhas mostrando que está vazando. E na imagem C, a gente vê ainda um cuff tracionando a traqueia, apertando, esgarçando a traqueia. E por isso que a gente todo dia mensura essa pressão antes e depois de atender o paciente. Porque uma vez que você erra esses dados do paciente entubado, você pode lesionar a traqueia dele. Lembra que eu te disse na aula 1 que quanto mais você entende os porquês, mais você é capaz de atender um paciente grave? Isso faz tanto sentido que quando a gente vai para as UTIs pediátricas, principalmente a UTI neonatal, nós vemos que os pacientes bebezinhos, eles têm um tubo endotraqueal sem cuff. Por que será que isso acontece, Físio? Você já parou para ver isso? Isso acontece porque o nosso sistema respiratório, para que ele esteja assim, ó, completinho, como é o meu e o seu agora, nós demoramos 7 anos. Somente uma criança com 7 anos já tem seu sistema respiratório todo perfeitinho, completo, como o de um adulto. E os bebezinhos, eles ainda estão com essa cartilagem da traqueia ainda em formação, ainda sendo maleável. Então, se nós tivéssemos um cuff nessa pressão da traqueia, a gente ia machucar a parede da respiração do nosso paciente, ou esgarçando, fazendo uma chamada condromalácia, ou ainda pressionando e causando isquemia nessa traqueia. Por isso que os bebezinhos não são entubados com tubos endotraqueais com cuff, enquanto os adultos todos são ocasionados com cuff, são entubados com esse dispositivo para que o ar não vaze. Tá vendo? Como o seu conhecimento é muito mais amplo e quanto mais você vai entendendo isso, você vai parar, vai respirar e falar: não, eu dou conta. Eu vou lá que eu dou conta de atender esse paciente. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: como o paciente ele não queria estar no dispositivo artificial, um suporte, existem complicações associadas da ventilação mecânica em diversas situações, que são definidas nesse artigo da Revista de Anestesiologia lá de 2011 de duas maneiras. Em problemas de equipamentos que são ligados ao ventilador mecânico, em que você, físio, pode ocasionar no seu paciente, ou fatores de verdade direcionados com o paciente. Esse artigo ainda define assim para a gente: quais são os problemas ligados ao ventilador, ao dispositivo? Problemas intrínsecos do paciente, problemas de hiperventilação, hipoventilação, hipoxemia, hipercapnia. Todos os dados que não ajustados adequadamente vão lesionar, vão machucar o pulmão do paciente. Enquanto existem fatores ligados de verdade ao paciente, como uma infecção, se o paciente tem piora da infecção, oxigenoterapia, um pneumotórax, caso ele tenha uma fístula ou até mesmo uma atelectasia. Então, o seu dever com o paciente entubado é garantir que, enquanto ele fique nesse dispositivo por um período de tempo, ele se machuque menos e ele consiga sair cada vez mais rápido do ventilador mecânico. Porque uma vez que ele sai do ventilador, normalmente ele tem alta da UTI. E aí, esse é o nosso paciente, então. Por essa própria imagem da anatomia, a gente já vê que toda a via aérea de sistema mais alto já é alterado. O paciente perde os dispositivos naturais da respiração dele quando ele está entubado. E essa é a tela do ventilador mecânico. Esse é o momento que você transpira e fala: e agora, o que eu vou fazer? Cada botão, cada número representa uma melhora que você possa garantir no paciente. Pensa só comigo, vamos lá. Se eu e você estivéssemos na mesma casa e a gente pegasse pneumonia e te adquirisse pneumonia lá da comunidade e a gente começa a tomar, eu e você, a gente começa a tomar antibiótico em casa, mas a gente não melhora. A gente começa a ficar cansado, a gente começa a ter um pico de febre e nós dois vamos para um pronto-socorro com a mesma doença. Nós dois temos pneumonia adquirida na comunidade. A gente chega no pronto-socorro, eu tenho a minha fisiologia, a minha condição pulmonar, começo a ficar muito cansada.
começa a ficar cansado, começa a não reagir bem, e você começa a receber antibiótico na veia e começa a melhorar. Nós dois, apesar de chegarmos no pronto-socorro com a mesma doença, com a mesma condição, o nosso corpo reage de maneira diferente. Por isso, ventilação mecânica não é receita de bolo e gera tanta dúvida, porque apesar dos números nos nortearmos, a gente precisa de verdade dominar como o ventilador mecânico funciona e não mais se preocupar em ventilar uma doença, mas sim ventilar um paciente que está lá e que precisa da sua ajuda. Por isso, não existe receita e não existe decoreba. Ah, esse número vai exatamente fazer isso. Você precisa dominar o recurso, que é a máquina. E para isso acontecer, o mundo todo estudou para que todos os profissionais da saúde que mexessem no ventilador mecânico machucassem menos o paciente e fizessem o chamado lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, que a gente não ocasionasse essa lesão. Esse artigo também da revista de anestesiologia fala assim, ó, ventilação protetora, na ventilação mecânica protetora. Why use it? Por que usar? E aí o mundo todo viu que um conjunto de parâmetros ventilatórios, quando você escolhe da maneira correta, tendem a inflamar menos o pulmão do seu paciente. Então, quando esses parâmetros são errados, ajustados na maneira equivocada, a gente tem o seguinte: toxicidade do oxigênio. Sim, o oxigênio é igual um remédio. Se usar da maneira errada, ela lesiona o pulmão do seu paciente. A própria lesão pulmonar adquirida na ventilação mecânica, induzida pela ventilação. Então, era uma lesão que o seu paciente não tinha antes de ser entubado. E também o chamado barotrauma. Então, quando a gente recebe um paciente na UTI, nós vamos ajustar os dados dele de forma individualizada para que ele tenha uma melhor resposta clínica à condição de insuficiência respiratória que ele teve até então.